Terceiro vídeo introdutório para poder discutir Deus e a Bíblia. Vamos discutir a frase que é falada por muita gente, né? Coitados, né? Que fala sem conhecimento: eu não pedi para nascer. Vocês já devem ter ouvido muito isso. Então, vamos discutir essa frase aqui para que no final vocês tenham uma conclusão. Vamos então fazer um raciocínio em bases humanas com que a gente sempre ouve. Vamos utilizar o conhecimento que nós temos, né? Quase todo dia a gente ouve as pessoas dizendo assim: eu trabalho, me esforço e ninguém me reconhece. Eu ganho muito menos do que mereço. As pessoas que não trabalham direito são promovidas e eu fico para trás. Então aí já é o homem tomando consciência de si mesmo, olhando ao seu redor e querendo justiça. Vocês concordam comigo? Então, o que representa esse senso de justiça da pessoa? Ele reconhece que a vida é uma grande coisa. Senão, ele largava para lá, não é? Se ele está reivindicando, é porque ele está dando algum valor à coisa. Ele ser reconhecido, vai ser reconhecido o seu valor. Então, se a vida não é nada, para que é que ele está querendo ser reconhecido? Se a vida fosse desprezível, fosse uma coisa pequena, fosse uma coisa que não importasse, por que ele não diz: o outro foi promovido, deixa para lá e tal, eu não me importo com isso? Por que ele está pedindo justiça? Vamos a outro fator terreno, para vocês não dizerem que esse aqui é um canal da Bíblia, estão sendo tendenciosos, já entram logo com esse Deus ininteligível, né? Então vamos passear aí na biologia, argumentos biológicos. Por que são necessários 200 milhões de células masculinas na hora da reprodução se lançarem uma corrida em que só um é vitorioso? Que espécie de justiça tem nisso? Por que precisa ser um mecanismo tão complexo a escolha? Prestem atenção na frase: a escolha de um em 200 milhões. Então, continuemos. Por que nós temos 8 bilhões de seres no planeta, todos diferentes em aparência e ainda com comportamentos diferentes? Qual é esta necessidade da natureza? Por que a gestação da mulher não produz logo uns 20 filhotes, igual você observa em certas espécies, né? Algumas tem menos, né? 6 filhotes, 7 e tal, como cachorros, gatos, os insetos podem ter, até a aranha pode ter até 500, botar 500 ovos, né? Por que a gestação da mulher é assim, produz um, 2 ou 3, e com fertilização, né? Chega às vezes a ter quádruplos, né? Por que a gestação da mulher da espécie humana é tão cuidadosa assim? Bem, agora essa daqui, os gerentes de projeto aí, as pessoas das ciências exatas, né, vão gostar muito. Cientistas, né? Por que Deus permitiu a continuação da raça humana se os seus projetos piloto, Adão e Eva, pecaram, ou seja, falharam? Geralmente, quando o cientista está no laboratório, ele faz uma experiência e dá errado, ele modifica a experiência. Ele não repete aquilo que deu errado. Por que este Criador permitiu a continuação da raça humana, sendo que Adão e Eva deram errado, entre aspas? Por que continuar, então, um projeto que falhou ainda por 5.784 anos lunares? Eu estou colocando essa quantidade aqui porque eu estou querendo ser o mais realista possível, porque nenhum cientista conseguiu dar provas contundentes dos tais bilhões de anos. E se fosse bilhões de anos de existência da Terra, aí é que nós iríamos estranhar mais ainda, né? Então o homem teria, sei lá, 100 mil anos na Terra. Então, realmente eu chamaria, né, a natureza de burra, por ter prosseguido tanto tempo com um projeto errado. 5.784 está um número mais razoável para uma experiência, porque talvez a experiência acabe, né? Quem
começou a experiência, fala assim, vou colocar um fim nisso, tá certo? Por isso que eu coloquei esse número aqui. Então, o título aqui tá, só se continua o projeto que deu certo. E, no entanto, né, Deus, o destino, quem quer que vocês queiram aí, continuou com o projeto. Vocês já se perguntaram por quê? Agora vamos atacar de forma mais contundente essa frase aí. Eu não pedi para nascer, né? O que disse Deus a Caim após este assassinar o irmão Abel? Primeiro, conforme o que eu falei de projeto que não deu certo, era para Deus ter acabado com a vida de Caim. Ele não fez isso. E não venham com aquela explicação sociológica. Deus não cometeria o mesmo erro, né? Caim matou Abel, aí Deus mataria Caim. Não tem nada disso. Esse Deus narrado, ele é o dono da criação. Ele faz o que quiser. Ele poderia ter terminado com Caim. Ele estava esperando a resposta de Caim. Nos julgamentos, você tem primeiro o depoimento. Então, Deus deu uma sentença para esperar a reação de Caim. Então, vejam só. Agora maldito és, desde a terra que abriu a boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. É uma forma poética de dizer que foi a terra que engoliu o irmão. Doía a Deus falar assim, Caim, você matou o seu irmão. Vocês notaram isso? Como Deus é misericordioso e não falou, né? Agora você é maldito porque você matou seu irmão. Não, olha só, ele fala, a terra abriu a boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Olha só, a terra é que foi acusada aqui. Estão compreendendo? Então vejam, isso é um Deus misericordioso, que ainda está esperando também ele falar, e não falou, você matou. Ele apenas falou assim, essa é a sentença, fugitivo e errante serás pela terra. Qual foi a resposta de Caim? E agora vocês vão se surpreender. Foi a seguinte, é maior meu castigo do que eu possa suportar? Interessante a resposta dele, né? Você se lembra da resposta do pai dele, Adão, que o educou? Qual foi? Quando Adão e Eva erraram? De certa forma, essa resposta de um erro pessoal foi mais sincera que a resposta de Adão. E eu sei que vai ter muita gente me criticando, falando, não, Caim era ruim, tá bem. Calma, aqui está se mostrando natureza de homem, mesmo num perverso, no que seria chamado de perverso, a capacidade dele de ver que errou. Adão falou assim, a mulher que o Senhor me deu, né, me deu para comer da maçã. Caim viu que o erro dele foi grave. Ele só viu a gravidade de matar após matar. Ele nunca viu um ato de um assassino. Ele nunca teve notícia de que um vizinho tinha matado e tal, não. Mas não vamos sair do assunto, né? Então ele pediu uma providência que minimizasse sua pena. Ele pediu providência. Por que ele ia pedir providência? Estava com medo de quê? Aqui eu quero discutir o medo. Ele viu que a pena era grande. Ele viu que poderia ser morto por alguém que viesse a saber do caso no futuro. Seus sobrinhos. É óbvio, né? Sobrinhos ou sobrinhas também. Então vejam, raciocina aí. Se a vida não é nada, igual a alguns têm o desplante de falar essa frase, eu não pedi para nascer. Então, pergunte a esses, né? Se a vida não é nada, por que um perverso como Caim temeu pela sua vida? Isso não é contraditório? Se ele é perverso, fala assim, Deus, então me mata, tá certo? Essa seria a resposta de um perverso de carteirinha, correto? Então, nós queremos colocar em evidência o seguinte, é a vida um bem de pouca valia? Para alguém falar isso, eu não pedi para nascer? Por que até um perverso temeu pela sua vida? E, às vezes, um justo diz, eu não pedi para nascer. Isso é ofensa à natureza, antes de ser ofensa a Deus.
É uma ofensa à natureza. A natureza, nos seus mecanismos, se você não quiser reconhecer a Deus, a natureza, pelos seus mecanismos, faz gente nascer toda hora. A coisa mais comum que tem é homem encontra com mulher, às vezes só num boteco e tal, aí saem, vai lá, eles transam e aí tem um filho. É a coisa mais comum que tem. Ocorreu já bilhões de vezes e continua ocorrendo. Se a vida é uma coisa insignificante, por que as pessoas temem a morte? Então, a regra 0ª da vida, para vocês terem consciência, e quem quiser continuar assistindo esse canal, é o seguinte: aqui nós consideramos aquilo que Deus estabeleceu. É a regra 0ª, não é nem a primeira, é a 0ª. Você não escolhe a hora de nascer, nem tampouco pode determinar a sua hora de morrer. E nem sequer pode blasfemar sobre o seu nascimento, falando, eu não pedi para nascer. Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Desculpem a minha ira. Esse é o final da nossa aula introdutória número 3.